Tá gravando, já podem começar. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um webinar organizado pelo Corpo Discente, do nosso PPG em Solos e Nutrição de Plantas, aqui da Exalc USP. Eu queria lembrar e gostaria de agradecer o apoio importante do Núcleo Estadual São Paulo, que também contribui com esse webinar. Acho que todos quase me conhecem, eu sou o professor Maurício, sou professor aqui do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, trabalho na área de manejo e qualidade do solo, e nessa noite eu vou ter a honra de moderar esse evento. Então, pessoal, o tema do nosso webinar é Manejo Ecológico do Solo, o fundamento para atingir a qualidade do solo, e como vocês bem sabem, é um tema muito atual e relevante para a agricultura brasileira nesse momento que estamos vivendo. Então, para falar sobre esse tema, nós temos a honra de contar com a ilustre participação da professora Fabiane Vesani, que é da Universidade Federal do Paraná, lá de Curitiba. Professora Fabiane, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vinda e agradeço muito por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço, Maurício Querubim, obrigada por estar aqui com vocês. Agradeço ao Maurício Cunha também pelo convite e estou muito contente, né, de compartilhar com vocês esse momento de reflexão, de trazer um pouco dos meus pensamentos sobre esse tema e a gente poder pensar juntos depois. Muito bom. Nós que agradecemos, Fabiane. Bom, a tela já está compartilhada. Eu rapidamente vou ler um breve resumo do currículo da professora Fabiane, para nós não gastarmos toda a hora aqui lendo o currículo dela, né? Então, a professora Fabiane é engenheira agrônoma, doutora em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do Departamento de Solos, Engenharia Agrícola, e docente permanente, então, do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná. É responsável pelas disciplinas de Ecologia Agrícola e Gestão Ambiental no curso de Agronomia da mesma instituição. Atua nas áreas de manejo ecológico do solo, educação em solos e desenvolve pesquisas no tema de qualidade do solo, serviços ecossistêmicos e metodologias educacionais para educação em solo. Então, a professora Fabiane, dentre tantos artigos científicos e livros e capítulos de livro, ela gentilmente selecionou aí que ela é autora dos livros O Solo como um Sistema e Agrofloresta, Aprendendo a Produzir com a Natureza. Professora Fabiane, fique à vontade, o espaço é seu. Aos colegas que nos acompanhem, pedimos desculpas aí pelo transtorno de link, de YouTube, mas, enfim, vamos aproveitar que vai ser uma bela palestra. Obrigado, Fabiane. Obrigada, Maurício. Obrigada novamente, né? Muito bom estar aqui junto com vocês. A ideia é, quando o Maurício Cunha, né, me convidou para fazer essa fala, ele perguntou, né, e pediu que eu falasse um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha visão sobre qualidade do solo, e foi com este viés que eu preparei esta apresentação. Eu entendo hoje que qualidade do solo é ampla, fico muito feliz, inclusive, com isso, porque tem muito estudo, tem muito olhar sobre este tema, e eu mesma tenho alguns olhares sobre este mesmo tema, mas eu peguei aqui um viés para a gente ter um início, meio e fim, né? Então, é com este propósito que eu estou aqui conversando com vocês hoje. Então, se a gente for pensar, né, o manejo ecológico do solo como fundamento aí para atingir qualidade do solo. Eu entendo que, para nós entendermos o manejo ecológico do solo, é importante contextualizarmos o que é esta palavra ecológico nesse termo. E aí, então, eu trago este entendimento de ecologia. Ecologia é o estudo, né, dos seres vivos, e aí organismos, plantas, homem, animais, com os fatores do meio. Como se dão essas relações dos seres vivos
com os fatores do meio. E entre eles e ao redor de todos eles também, né? Então, é entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio. A definição de ecologia, eu trago aqui uma das definições, que é de Miller e Spumann, de 2012, está nesse livro Ecologia e Sustentabilidade, e eles dizem o seguinte: ecologia é a ciência capaz de compreender a relação dos seres vivos com o meio. Então, ela vai compreender a relação dos seres vivos entre eles e dos seres vivos entre o meio. Tentando tirar aqui para eu conseguir ver a tela. Não vai estar indo assim. Então, quando pensamos manejo ecológico do solo, nós vamos pensar relações. Então, o manejo ecológico do solo nada mais é que manejar as relações do solo. Isso é importante. O próprio solo, ele é o resultado dessas relações. Que relações são essas? Dos minerais, dos resíduos orgânicos aqui, dos organismos, da matéria orgânica, de como se dão as interações entre todos os componentes do solo. Então, quando a gente pensa o solo como resultado de relações, ele vai ser o resultado das relações entre estes componentes. Quem movimenta essas relações são as plantas. As plantas são a grande bomba que acionam essas relações, essas interconexões entre os componentes do solo. É a partir das plantas, então, que vai trazer a vida para essas relações, né? Então, a partir da fonte de energia e de matéria que as plantas adicionam ao solo, faz com que essas relações se estabeleçam, se fortaleçam e se perpetuem ao longo do tempo. Com isso, a gente, então, analisa que, a partir destas relações entre os fatores componentes do solo, é que constroem as propriedades, essas relações é que vão construir as propriedades do solo. E aqui eu estou citando algumas. Então, a constituição, a produção da matéria orgânica, que vai trazer cargas para o solo, onde vão ser retidos aí elementos e compostos que podem até ser prejudiciais ao ambiente, ficariam retidos nessas cargas. A matéria orgânica vai ser a fonte de nutrientes, além de estar retendo esses nutrientes, ela vai reter compostos, vai complexar compostos, vai promover, então, a fonte de energia e de elétrons e de carbono aí para micro-organismos, vai construir, vai proporcionar, as relações vão proporcionar a construção de uma estrutura de microporosidade, que é onde vão reter a água, de macroporosidade, onde vai ocorrer a drenagem da água, onde vai ter as relações de água e de ar, e vai promover também a formação de nichos de fonte de alimentos para os organismos e que, ao eles viverem neste solo, nesse ambiente, eles também vão estar fragmentando os resíduos. Então, o que eu quero trazer até aqui? Que é por meio das relações dos fatores que constituem o solo, é que as propriedades do solo são construídas, e como essas propriedades são construídas é que as funções do solo são desempenhadas. Então, as funções do solo que são desempenhadas, que o solo tem capacidade de desempenhar, elas são oriundas destas propriedades que foram construídas em função das relações entre os fatores do meio. Bom, funções do solo é qualidade do solo, no meu entendimento. O meu entendimento de qualidade do solo eu tomo como base a apresentação do conceito que foi
divulgado por Doran e Parkin, ainda em 94, onde eles disseram que qualidade do solo é a capacidade de um solo funcionar dentro dos limites do ecossistema para sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a saúde das plantas e dos animais. Eu chamo a atenção dessa parte dos humanos, nessa representação clássica que Doran e Parkin apresentaram para a qualidade do solo, em que os humanos não consta na definição deles, mas eles deixam evidente nesse texto que os humanos estão aí dentro deste âmbito dos animais. Faz parte da figura, ele só não faz parte do conceito, não faz parte do conceito. E olhem que interessante nessa figura que eles representaram o conceito de qualidade. Colocaram aí nos triângulos do tripé de qualidade do solo os seres vivos, representado por um humano, o ambiente e a produtividade. Então, eu acho muito interessante as imagens que eles escolheram para representar este conceito. O conceito, então, ele foi apresentado neste livro, eu considero clássico, né? Ali foi o boom da qualidade do solo, e essa conceituação, essas representações estão no capítulo destes autores. Um fato que eu acho super importante também, eu não quis deixar de trazer, foi que em 94 também o presidente da Sociedade Americana de Ciência do Solo nomeou um comitê, aí com 14 pessoas, e fez uma solicitação para este comitê. Essas pessoas, elas representavam diferentes divisões, diferentes áreas de atuação da ciência do solo. E o presidente, então, né, com a percepção de que naquele momento havia muitos conceitos de qualidade do solo, ele solicitou para este comitê que fizesse uma definição única, padronizar o conceito de qualidade do solo. E que essa comissão também examinasse qual era a racionalidade, a justificativa, não só do conceito, mas da aplicação desse conceito. E também solicitou que identificassem quais eram os atributos, tanto de solo quanto de planta, que pudessem ser avaliados para descrever a qualidade dos solos. E esse comitê, então, liderado por Douglas Carlin, publicou o relatório deste trabalho, em 97, no Journal da Sociedade Americana de Ciência do Solo. Então, eu acho um fato super marcante, acho super interessante essa visão do presidente da Sociedade Americana à época, e esse artigo, eu acho ele super bacana, porque ele traz a reflexão desse comitê. Eles não só apresentaram o conceito, como foi solicitado, mas eles colocaram as reflexões que essas pessoas tiveram, esses cientistas, né, da área tiveram, ao pensar sobre o conceito de qualidade do solo. Então, eu acho um fato marcante, né, dentro do tema. Então, além do conceito e das reflexões, eles trouxeram, digamos assim, um resumo do que é qualidade do solo. Estes autores, né, eles disseram que qualidade do solo é a capacidade do solo funcionar. Né? E é com isso, então, que me baseia, né? É o entendimento das funções do solo que me baseia. À época, se entendia as funções do solo como sendo essas 4. Né? A própria sociedade americana apresentava essas 4 funções do solo. Então, servir como meio para o crescimento das plantas, regular e compartimentalizar o fluxo de água no ambiente, estocar e promover a ciclagem dos elementos na biosfera e atuar como um tampão ambiental. Então, o solo
teria que ter capacidade de desempenhar essas funções. Se desempenhasse essas 4 funções, ele estaria com qualidade. Em 2006, a Comissão Europeia ela divulgou um relatório da Estratégia Temática para a Proteção do Solo, e neste relatório ela apresentou 7 funções do solo. E a partir deste relatório, a comunidade europeia entende que estas são as 7 funções dos solos. Tomam ela como base, né, para a compreensão da capacidade que o solo precisa ter para funcionar. Essas 7 funções, então, dizem o seguinte: a produção de biomassa, incluindo agricultura e floresta, o armazenamento, filtragem e transformação de nutrientes, substâncias e água. E aqui eu entendo que estas 2 funções me parece que abrangem as 4, aquelas 4 antigas, né? E ainda o comitê, então, a comissão, me desculpe, ela ainda traz o seguinte, que o solo ele é a reserva da biodiversidade, falando aqui de habitats, de espécies e de genes, é um ambiente físico e cultural para os humanos e atividades humanas também, fonte de matérias-primas, reserva de carbono, chega a ter uma função específica devido à importância que o solo tem para este tema. E a 7ª, o arquivo de patrimônio geológico e arqueológico, que é uma visão também cultural do solo. Então, gente, no meu entendimento, para o solo atingir qualidade, ele precisa desempenhar essas 7 funções, né? E para desempenhar essas 7 funções, ele precisa ter estas relações entre os seus fatores estabelecidas. Para nós atingirmos qualidade do solo, é preciso a gente manejar estas relações. Do contrário, nós não conseguimos proporcionar que o solo construa as propriedades para realizar essas funções e ele não vai ter qualidade. Então, este é o meu entendimento, né? A necessidade de manejar as relações entre os fatores, que a partir daí, então, nós vamos atingir qualidade, e isto, no meu entendimento, é manejo ecológico quando a gente está preocupado com relações. Quando o manejo que a gente emprega em qualquer sistema, sendo agrícola ou não, e estamos pensando quais são as relações que tem entre os fatores dentro deste sistema, a gente está preocupado com o manejo ecológico. E mais ainda quando essas relações, então, estão evidenciadas dentro do sistema. Quando a preocupação são as relações internas e não as relações externas. Quando nós queremos favorecer, fortalecer, estabelecer novas relações internas dentro do solo, a gente está preocupado com o manejo das relações, que é o manejo ecológico. Este meu entendimento, esta base de entendimento, ela tem como suporte a termodinâmica do não equilíbrio. Esta área da ciência que estuda, que trata sobre o funcionamento dos sistemas abertos, como é o caso do solo. A termodinâmica do não equilíbrio, ela foi apresentada por Ilya Prigogine, e ali trouxe alguns pressupostos, né, do funcionamento desses sistemas abertos, que eu quero trazer aqui para vocês de uma forma muito rápida, estes pressupostos, porque eu entendo que eles são a base para a gente fazer essa relação entre o manejo ecológico e qualidade do solo. O primeiro pressuposto, então, da termodinâmica do não equilíbrio é considerar a configuração dos sistemas abertos como sendo aí uma rede de relações não lineares. Para representar este pressuposto, eu trouxe uma figura do Capra, do livro A Teia da Vida, em que, nessa imagem, ele está representando os diferentes elementos que compõem o sistema. Estes elementos estão representados em círculos, e as relações
né, as relações internas dentro de cada elemento, que são, então, esses traços contínuos, e as relações entre os elementos. O que é muito interessante nessa representação aqui é que o contorno, né, os círculos que estão ali delimitando o que é cada elemento que compõe este sistema, são linhas tracejadas. E as relações são linhas contínuas. E o que diz este pressuposto da termodinâmica do não equilíbrio? As relações dentro dos elementos e entre os elementos, elas são muito mais importantes e é o que faz este sistema funcionar do que o limite entre estes elementos. Então, com este pressuposto, eu trago aqui a importância das relações, tanto internas, de cada um dos elementos, de cada fator, e de como estes fatores se relacionam, que é por meio das relações e não é pelo limite físico entre cada um. Capra traz essa frase, né, que são as redes dentro de redes. E eu acho que é bem interessante para representar essa ideia desse pressuposto. O segundo são as correlações de longo alcance. Essas correlações de longo alcance estão diretamente relacionadas também com as relações, dizendo o seguinte, que as relações elas possuem um vínculo de causa, ou seja, o que acontece com um elemento vai refletir em outro elemento e este reflexo se dá por meio das relações internas entre eles. Isso nos remete, então, para o terceiro pressuposto, que é o fluxo contínuo de energia e de matéria que ocorre nos sistemas abertos. O fluxo contínuo de energia e de matéria faz com que as informações que este fluxo traz e que atinge uma dessas relações, ele passa por todo o sistema e, obviamente, sai energia e matéria, porque é um sistema aberto. No momento que este fluxo passa pelo conjunto de relações, ele proporciona a autoorganização, que é o outro pressuposto da termodinâmica do não equilíbrio. Ocorre a auto-organização dos sistemas abertos em função do fluxo de energia e de matéria que passa por meio destas relações e faz com que o sistema se auto-organize em função dessa quantidade de energia e de matéria que passa por ele. E, por fim, o último pressuposto que eu quero trazer aqui para nós é sobre a história dos sistemas abertos, que é o tempo que Prigogine trouxe na sua teoria. Nessa imagem aqui, eu utilizei uma representação dele adaptada para mostrar o seguinte, que no eixo X deste gráfico mostra o andamento do fluxo, né? Como o fluxo está se processando ao longo do tempo. Então, aí o eixo X está representando, de certa forma, o tempo também. E no eixo Y nós temos o nível de complexidade. A linha nesta representação está representando o percurso que os sistemas atuam, né? O percurso que vai desenvolvendo ao longo do tempo. Em cada um dessas letras e números está identificando o estado de organização. E o que diz? Qual é a informação que diz este gráfico? O sistema, quando atinge, por exemplo, o estado de organização D2, ele necessariamente passou pelo C1 e pelo B1. O sistema, quando atinge o nível de complexidade no estado de organização de C4, ele necessariamente passou pelo B2. Então, é quando ele diz que as condições iniciais do sistema, elas não são esquecidas. O sistema aberto, ele carrega a sua história, né? Dentro da sua organização, ele carrega a sua história.
Não quer dizer que o sistema que está em um nível de complexidade baixo, como é o caso ali do C4, ele não vai atingir um nível de complexidade mais elevado como o D2. Ele pode atingir, só que o percurso que ele vai seguir será distinto, né? A história dele será distinta. Isso, então, é interessante quando a gente trabalha com manejo, porque o manejo, ele carrega, o sistema carrega a história de manejo que foi aplicada a ele, né? Bom, então, foi com esse entendimento da termodinâmica do não equilíbrio que eu entendo qualidade do solo como sendo o resultado de relações. Então, eu entendo que a qualidade do solo ela só é atingida se o solo estiver numa situação de relações complexas, proporcionando construção de propriedades que promovam que as funções do solo sejam desempenhadas. A gente tem um entendimento, como eu trouxe há pouco, daquelas 7 funções do solo, parece um número cabalístico, mas talvez ocorram outras que a gente desconhece, talvez a gente não tenha capacidade de perceber, mas de uma forma ou de outra, no meu entendimento, a qualidade do solo é reflexo das relações, né? Porque são as relações entre os fatores que faz o adequado funcionamento do solo, e isso resulta, então, em qualidade. Alguns trabalhos reforçam e direcionam essa minha visão, e eu quero trazer esses trabalhos para representar, talvez, aí o meu entendimento desse tema. Este trabalho, para mim, é clássico, né? Eu tive contato com ele ainda em 96, durante o meu mestrado, faz um bom tempo, mas eu, para mim, considero que ele direcionou minha visão de mundo, praticamente, né? Então, esses Baer e os colaboradores, eles apresentaram neste artigo essa visão hierárquica que ocorre com o solo a partir da diversidade vegetal. Então, eles estão mostrando em um perfil a diversidade vegetal, né? E ele foi fazendo zooms, né, entre algumas partes deste perfil de relação entre planta e solo. E apresentou aí essas diferentes esferas, né, que outros autores utilizam também essas esferas. Então, aí a drilosfera, a porosfera, a detritosfera, a agregatosfera e a rizosfera, que talvez seja aí a nossa mais conhecida. E neste artigo, esses autores, então, evidenciaram que as funções do solo e que vão resultar em funções ecossistêmicas, elas são atingidas quando a vegetação promove, né, a vegetação diversificada promove essas esferas diversificadas também. Bom, esse artigo mudou tanto, direcionou tanto a minha visão que tempos depois eu fui fazer pós-doutorado com o Baer por causa desse artigo, né? Então essa figura para mim assim realmente me direciona, né? Me move a pensar sobre essas relações dentro do solo. Um outro trabalho que me direciona muito, né, é bem mais recente, né, de Kuziakov e Blagodatskaya. Eu não consigo dizer o nome, né, para mim é difícil. Eles apresentaram, então, esse entendimento dos hotspots microbianos do solo, dizendo que os hotspots são pequenos volumes que tem no solo, onde ocorrem processos com taxas muito mais altas e interações muito mais intensas quando se relaciona com outras áreas, né, do solo. Volume, na verdade, eles apresentam. E nesta representação aqui, eles demonstram este entendimento.
Então, aqui no eixo do Y, eles estão mostrando o volume do solo, e no eixo do X, eles estão mostrando as taxas dos processos. Então, eles dizem que um volume de solo bastante elevado, ele é considerado morto, porque tem taxas de processo muito pequenas. Ao contrário de um volume de solo pequeno, que tem taxas de processos muito elevadas. E aonde estariam, então, esses hotspots? Para os autores, eles dizem que os hotspots estão na superfície do solo, onde ocorre ali aquela interface entre a superfície e as primeiras camadas do solo, na rizosfera, nos bioporos que são construídos pelos organismos e na superfície dos agregados. Eles demonstram também esses hotspots de uma forma esquemática, né, para ficar mais evidente aonde eles entendem que são os hotspots. E eles também, então, demonstram aonde estão estas regiões aí, né, de alta atividade biológica. Então, é em todo o perfil, né, em todo o perfil onde tem a adição pelas plantas. Então, se a gente for ver onde tem a maior taxa de processos, é onde ocorre a adição pelas plantas. Então, todas as áreas onde tem a adição de carbono e de energia pelas plantas, esses autores consideram como sendo os hotspots. É onde tem as maiores taxas de atividade biológica e aonde tem as maiores processos ecológicos, é onde acontecem essas adições, né? Essas taxas biológicas aí. Então, para mim, o entendimento, a visão desses hotspots é algo que também me direciona os meus pensamentos sobre qualidade do solo. Este outro trabalho também é um trabalho interessante, né? Que me move também, que me direciona. O que esses autores dizem, né? Bardia e os colaboradores, em 2014, eles apresentaram estas relações das diferentes raízes, sistemas radiculares, atuando e desenvolvendo no solo e proporcionando uma variedade de processos ecológicos que vão resultar em processos ecossistêmicos. Então, eles trazem a ação de diferentes organismos que se desenvolvem nas raízes de diferentes plantas, com diferentes arquiteturas, e que vão aí compor uma gama de processos necessários, né, e que vão resultar, de novo, né, nas funções do solo e qualidade. Outro trabalho que me chama muita atenção e que me direciona é este conceito da intensificação ecológica. Eu trago aqui esse conceito que foi apresentado por Bender em 2016, mas é um conceito que já está sendo bastante utilizado. Neste artigo, os autores, o que eles estão mostrando? Que num sistema extensivo de agricultura, se tem uma alta diversidade de solo, né? A alta biodiversidade de solo se acontece nesse sistema extensivo, que a gente pode ver nessa representação à esquerda, aqui do vídeo, que tem uma diversidade de vegetação. E ali, então, proporciona uma diversidade de organismos no solo, que resulta diversidade de solo. No lado oposto, a gente tem uma agricultura intensiva, com um tipo só de planta, uma altura só de sistema radicular sendo utilizando o perfil do solo, e eles consideram, então, que nessa situação tem uma baixa diversidade de solo. E o processo de intensificação biológica, então, que vai proporcionar um sistema sustentável de agricultura, é aquele que adicionamos, que proporcionamos uma diversidade maior da vegetação e que vai resultar numa diversidade maior no solo, e isso, então, em processos. Então, eu acho muito interessante esse artigo também, nesse sentido de
de que a alta diversidade de solo e que vai resultar nos processos que são necessários, né, é por meio da vegetação, né, uma vegetação complexa. E por fim, né, trazendo aqui os trabalhos que me movem. Este eu acho muito interessante, é um trabalho feito com pastagem, com forrageiras, na Alemanha, por 9 anos, relacionando, então, a riqueza de espécies forrageiras com estoque de carbono, com conteúdo de carbono, né? E por que eu acho interessante? Porque, por si só, nós sabemos que as pastagens elas têm uma capacidade de adicionar carbono superior a outras plantas, né? Plantas agrícolas, por exemplo, né? De grãos. E mesmo assim, esses autores estudaram se a riqueza de espécies forrageiras contribuiria para a alteração do conteúdo de carbono. E, de fato, em 9 anos, eles demonstraram que ocorre essa alteração, né? Quanto maior a riqueza de espécies forrageiras, resultou num maior acúmulo de carbono no sistema. Os círculos, eles estão representando consórcios, né, de espécies sem os espécies leguminosas, e os triângulos, então, representando apenas gramíneas. Então, eu acho muito interessante, né, que à medida que aumentou o número de espécies, mesmo, então, pastagens, aumentou o carbono. E os meus estudos, então, né, com base nessa visão que eu trouxe para vocês, né, esse entendimento de que é importante nós manejarmos as relações, a ideia de manejar ecologicamente essas relações, favorecer as relações internas do sistema, e que com isso e com este pensamento atingiríamos qualidade do solo. Então, aí eu quero mostrar para vocês alguns dos estudos que eu venho fazendo junto aos meus alunos ao longo desse tempo para mostrar para vocês essas ideias sendo olhadas, né? Na verdade, a gente está olhando para tudo isso. Então, só para resgatar, eu parto da premissa que as plantas acionam este processo, acionam essas relações, são elas que estabelecem as relações e proporcionam a vida, né? E por proporcionar a vida é que elas acionam essa bomba, né, de relações. E também considero que a diversidade da vegetação, ela potencializa essas relações. Então, as plantas, elas acionam, sem dúvida alguma, mas se essas plantas, né, tiverem diversidade, elas vão potencializar essas relações. É com isso que eu parto, né? Tenho como entendimento. Então, uma pergunta de pesquisa, uma das perguntas de pesquisa que foi feita nos meus estudos foi em um sistema orgânico, e aí a característica de um sistema orgânico é que usa o revolvimento de solo para o controle de plantas espontâneas, né, por ainda ter um manejo, o manejo de espontâneas em sistema orgânico ainda é complexo e complicado, digamos assim. Tem estudos já acontecendo, mas a maioria dos sistemas orgânicos, eles utilizam o revolvimento para o controle das espontâneas. E a pergunta era o seguinte, então, no sistema orgânico, as plantas, elas conseguem reorganizar o solo em apenas uma estação de crescimento. Então, ocorre o revolvimento, e as plantas em desenvolvimento, as plantas produtivas, elas conseguem reorganizar a estrutura do solo. E esse estudo, então, foi feito aqui na região perto de Curitiba, em Pinhais, né, num gleissolo. E este estudo, então, ele teve como base uma área que tinha um pousio vegetativo,
e foi medido, então, a massa de agregados nesta área, que é o que está representando no eixo Y desse gráfico. Então, no pousio vegetativo, nós avaliamos a distribuição de agregados, e eu estou mostrando aqui para vocês duas classes de agregados só. Os agregados, as duas classes de macroagregados, os grandes macroagregados de 8 a 4 milímetros e os macroagregados menores de 2 a 0,25 milímetros. Então, o que a gente considerou zero, nós tínhamos esta quantidade de massa de agregados. 30 dias após, foi feito o preparo do solo, já que era um sistema orgânico, foi feito o preparo do solo para o controle das plantas no pousio vegetativo, para, então, a semeadura das culturas. E ali, então, se fez novamente a análise da distribuição dos agregados e, é claro, aconteceu o que nós esperávamos, diminuiu a proporção, a massa, né, de agregados dos grandes macroagregados, de 8 a 4, e aumentou a massa dos agregados de 2 a 0,25 pela distribuição, né, do preparo de solo. E depois aí de um período de 94 dias das plantas se desenvolverem, e quais plantas foram, né? Milho, feijão e abóbora, que é um consórcio já milenar de pequena propriedade, em que essas plantas se dão muito bem juntas, né? Então, nós avaliamos, depois, então, deste consórcio, né, do ciclo vegetativo dessas plantas, como é que se comportou a estruturação do solo. E eu acho um resultado surpreendente, né? Em apenas 94 dias, os macroagregados maiores de 8 a 4 chegaram a um patamar, né, de massa de agregados similar ao pousio vegetativo, e os agregados, então, menores diminuíram. E qual é a nossa inferência em relação a isso? Os dados sugerem que estes agregados menores eles foram, então, incorporados pela ação mecânica das raízes nos macroagregados maiores. Então, eu acho muito interessante esse resultado, chegando a essa conclusão de que em apenas um ciclo vegetativo a gente consegue, nessa situação, se conseguiu recuperar a massa de agregados. É claro que isso não significa que o revolvimento é possível, né? É apenas identificando, né, e constatando a ação das raízes das plantas neste processo, porque não foi adição de matéria vegetal, a não ser pela massa de raiz. E com isso, então, se veio a pergunta sobre as raízes. As raízes aí são um grande motivador, ou a grande ação deste processo. E começamos a pensar assim, como avaliar essas raízes, né? E aí um primeiro trabalho que foi feito com raízes foi de uma orientada, a Léo Simara, e aqui são imagens, né, do trabalho dela a campo, coletando então as raízes por meio das placas de prego. Essas placas com 30 centímetros, então são colocadas no perfil do solo, e é óbvio que para analisar este solo mais raízes, é preciso retirar essas placas num esforço enorme para isso, né? E uma destruição, então, sem tamanho. Mas a Léo, então, com o uso destes dados, ela separou o solo das raízes e com a imagem das raízes nas placas e usando o software Idrizi, ela conseguiu, então, mapear, né? Não é outra palavra, não sei isso, mas mapear a arquitetura das raízes em sistemas. Ela utilizou 3 sistemas e a intenção é que a gente tivesse realmente 3 sistemas bem distintos para
testar de fato a metodologia. Esse foi o propósito do trabalho dela. Então, nós tínhamos milho, palmito pupunha e floresta da Mata Atlântica, porque foi um estudo no litoral aqui do Paraná. E a ideia, então, deste estudo de analisar essa metodologia foi relacionar esta arquitetura de raízes, essa quantidade, massa de raízes, volume, enfim, com indicadores biológicos do solo e outros atributos. Aqui eu trouxe, então, para representar estes dados, a biomassa microbiana destes tratamentos, que foram avaliados em 3 profundidades. Então, está ali a régua neste perfil para vocês identificarem a correlação da atividade biológica com as raízes. E aconteceu o que esperávamos, na superfície tinha uma biomassa microbiana mais elevada e foi diminuindo, então, com a profundidade, né? E o interessante aqui nesse trabalho, mostrando que a biomassa microbiana no sistema de pupunha, ele teve aí uma biomassa similar ao que foi na floresta, mesmo tendo uma cultura, praticamente uma cultura, mas a gente entende que a entrelinha, as plantas de entrelinha na pupunha também foram estimulantes da biomassa microbiana. Esse trabalho se estudou também respiração basal, índices microbianos, o carbono, o nitrogênio, polissacarídeos para relacionarmos com raízes e distribuição de agregados. Mas as placas de prego é algo que não é o adequado e ainda mais em áreas experimentais, a destruição é muito grande. Então, nós precisávamos partir para outra forma de analisar essas relações das raízes com as atividades biológicas. E aqui, então, foi um trabalho do Christian Gamboa, que trabalhou com um trado de um amostrador de raízes que construímos com base nas metodologias, né, dos estudiosos aí das raízes. Então, é um trado que retira o solo e raízes, e eu estou mostrando aqui para vocês a lavagem, né, desse solo, e que utilizamos, né, decidimos por passar num conjunto de peneiras esse solo mais raízes lavado e separar num papel para depois, posterior análise no software o Inriso, desculpa. O Christian, então, estudou a riqueza vegetal relacionado, então, com as raízes, né, e o que isso resultaria nos indicadores biológicos. A ideia do Christian foi estudar sistemas agrícolas, então ele também estudou aí um consórcio que é muito utilizado em pequenas propriedades, que é o milho, o feijão e a berinjela, e olhou como se essas relações entre essa diversidade de espécies estaria estimulando o desenvolvimento de raízes e se este estímulo resultaria em indicadores biológicos melhores. E qual é a conclusão que o Christian chegou com os dados? É que o consórcio triplo, então o milho, a berinjela e o feijão, ele foi associado com a densidade específica de raízes, agregados, macroagregados, aí maiores que 250 micrômetros, carbono orgânico do solo e atividade medida pelo QCO2. O sistema só com milho, ou milho e a outra cultura, estiveram associados aos indicadores de raízes, aí massa de raízes, comprimento de raízes, que também era o nosso esperado em função das características da planta de milho. Mas o interessante desse trabalho do Christian é que não só a construção, né, dos agregados foi relacionada com o consórcio triplo, mas não, o que eu quero dizer, não só essa construção de uma estrutura
maior, né, de agregados, mas também a atividade biológica, que era o que a gente precisa e é o que vai relacionar com os processos ecológicos do solo. Nessa linha da riqueza de plantas agrícolas, né, uma pergunta que sempre tem em mente e ainda persiste comigo, né, se a riqueza de plantas ao longo do tempo ela vai interferir na estrutura da comunidade biológica e se essa modificação também vai resultar em alteração de processos ecológicos. Com isso, teve o trabalho, então, da Jéssica Souza, uma outra orientada, esse trabalho ainda está em submissão, que estudou, nos Campos Gerais aqui do Paraná, um sistema de rotação de culturas de 4 espécies, ervilhar, milho, trigo, soja, em plantio direto por 27 anos, relacionado com um sistema de sucessão trigo e soja. As avaliações elas foram feitas ao final do ciclo da soja e ao final do ciclo do trigo, foram 2 avaliações. E o que se obteve de dados deste trabalho? Não houve diferença entre rotação e sucessão para a comunidade de bactérias e arqueias. Então, 27 anos de rotação de culturas e sucessão trigo-soja, nessas 2 épocas que foram avaliadas, não demonstrou diferença da comunidade de bactérias e arqueias entre os sistemas. Porém, apareceu diferença entre as épocas de amostragem. Então, no final do ciclo da soja, ao final do ciclo do trigo, os gêneros indicadores da comunidade de bactérias e arqueias foram distintos. Aqui a gente está mostrando, então, os gêneros indicadores da soja, que estão em verde, e os de trigo, que estão em branco. E aí, então, se concluiu, além desta diferença, se percebeu, se identificou que no trigo houve uma maior diversidade destes gêneros, né? Existe aí uma suposição da nossa parte que a inoculação da soja poderia estar homogeneizando essa comunidade, né? Em função de estimular uma só população. Mas é uma suposição, nós não temos como comprovar isso, né? O fato é que ocorreu essa diferença entre as culturas, nos dando a indicação que a planta está modulando essa comunidade de organismos. Um outro dado que foi interessante, que a Jéssica conseguiu executar, né, desenvolver após, inclusive, o mestrado dela, foi a análise da qualidade da matéria orgânica destes 2 sistemas, avaliada pela ressonância de magnética nuclear. E ela identificou, então, que a matéria orgânica do sistema de rotação é distinto do sistema de sucessão, e essa distinção está, então, relacionada a ter uma labilidade maior na matéria orgânica na rotação, né? Então, isso nos indica, sugere que na rotação de culturas, uma matéria orgânica mais lábil, ela tem um potencial de promover a atividade biológica de uma forma mais rápida, mais atuante, né? E talvez maior, resultando em processos aí ecossistêmicos mais interessantes, né? Que vão resultar em qualidade do solo. É eu que estou fazendo esses... Será que é eu que estou fazendo esses... Esse traçado traços na tela? Não? Acho que não, pessoal. Se alguém estiver Tá. fazendo, por favor. Tá bem. A outra pergunta, então, foi em sistemas produtivos, né? Altamente complexos, como é que ocorrem essas relações? Uma outra pergunta que conduziu alguns estudos. E foram estudos, então, em agroflorestas na região da Barra do Turvo, entre Paraná e São Paulo.
Estudamos as 3 áreas, regeneração natural por 10 anos, que nessa região tem um sistema de coivara, né, a queima da vegetação para posterior produção agrícola, mas então conseguimos identificar uma regeneração natural aí por 10 anos, uma agrofloresta conduzida pelo sistema sucessional por 5 anos e uma agrofloresta sucessional conduzida por 10 anos. Identificamos, então, a biomassa microbiana nessas áreas, nós avaliamos todo o perfil do solo, é um neossolo regolítico, e a análise da biomassa microbiana nessas 3 áreas mostrou que as agroflorestas de 5 anos não têm diferença da biomassa microbiana na superfície do solo em relação à regeneração natural. E isso foi um dado super interessante, né? Para nós foi super interessante, porque as agroflorestas de 5 anos são sistemas altamente manejados, eles têm uma adição de plantio e de semeadura muito intensa, com poda da vegetação também bastante intensa e com retirada de produtos para sustento da família e renda dos agricultores. Então, no nosso entendimento, esse resultado foi fantástico. Ele está no mesmo patamar de atividade biológica que uma regeneração por 10 anos. Olhando nessas mesmas áreas a mesofauna epiedáfica, aquela que foi coletada por armadilhas na superfície do solo, nós não identificamos também diferença da estrutura da comunidade de organismos epiedáficos, e isso foi um resultado bacana, no mesmo sentido, na mesma linha, né? Uma área produtiva, agrícola, e tendo condições, processos como uma regeneração natural de Mata Atlântica. Esse outro trabalho nesta mesma área fez uma relação entre o carbono orgânico do solo, no perfil, com agregados. E o que chama atenção é a quantidade de carbono orgânico total na classe de agregados maior, de 8 a 2 milímetros, em que a regeneração natural, em que a agrofloresta de 5 anos estava no mesmo patamar da regeneração natural, o que não aconteceu com a agrofloresta de 10 anos, que é um sistema também produtivo, mas menos manejado. Neste sistema se colhe frutos, pequenos frutos, nozes, madeira, mas alimentos, né, do dia a dia e renda é na floresta de 5 anos. Isso também aconteceu com os agregados, os macroagregados menores, tendo o mesmo patamar que a regeneração natural e que não aconteceu com a agrofloresta de 10 anos. O mesmo fato aconteceu com o nitrogênio, nestes os dois patamares. E só lembrando que estas áreas, né, de agrofloresta de 5 anos, é esta primeira imagem que está no topo. Visualmente parece uma floresta, mas é uma área agrícola altamente manejada. Né, altamente manejada. Nesta mesma área, avaliamos a decomposição, né, de elementos das folhas remanescentes das principais árvores, né, presentes. E aqui eu trago nitrogênio, fósforo e potássio, evidenciando, então, um resultado que também achamos muito interessante. As agroflorestas, tanto de 5 quanto de 10 anos, elas estão no mesmo patamar de decaimento de nutrientes, acima da regeneração natural, e a gente entende como interessante porque isso faz com que o nutriente seja estocado na vegetação, na superfície do solo por mais tempo em relação à regeneração natural. Num solo raso como este, é um ponto fundamental, né, para armazenagem e estocagem de nutrientes. E, por fim, os índices de qualidade do solo.
Os índices de qualidade do solo, eles foram estudados pelo Gustavo Vallani, que é aluno de vocês aí, né, um aluno querido, foi meu orientado de mestrado, e eu comentei com o Gustavo que ele me pegou num dia bom, né? Quando ele chegou querendo estudar os índices de qualidade, que eu até então, alguns outros orientados faziam esse pedido e eu ia direcionando para outro caminho, né? E o Gustavo, eu topei a parada. E ele fez um trabalho belíssimo, né? Aqui eu trago uma parte do trabalho dele, em que ele, então, avaliou também agroflorestas, aqui no caso foi no litoral do Paraná, agroflorestas de 7 anos e de 11 anos, que foi o objetivo de discriminar os sistemas, né, por meio destes índices, e um segundo objetivo foi, então, analisar os próprios índices. Né? Então, os índices que ele usou foi o SMAF, né? Está aí o Maurício Querubim, que é o cara, né, o nosso representante do SMAF no Brasil e no mundo, né? O DRES, que à época estava sendo apresentado aí pela Embrapa, que é uma análise da estrutura do solo, e um trabalho expedito, né, de avaliação de qualidade do solo, que tem por base a avaliação participativa, né, das pessoas envolvidas, é uma análise visual aí. E o que nós, então, podemos observar? Né? Que nas agroflorestas de 7 anos, tanto o SMAF quanto essa avaliação participativa foi capaz de discriminar os sistemas. E o que eu estou falando aqui desses sistemas? As linhas de árvores na agrofloresta, das linhas de horticultura, são estes dois... essas duas posições, né, do sistema produtivo que Gustavo avaliou. Então, com os índices, tanto o SMAF quanto o índice participativo, ele foi capaz de discriminar com qualidade, a de 7 anos, mas na de 11 anos, o SMAF já não foi tão... preciso na discriminar essas duas posições da agrofloresta. Né? E aí sim, a avaliação participativa do agricultor apareceu como um índice capaz de fazer essa distinção. O que nós supomos desse resultado? Que o SMAF que nós utilizamos foram com 6 índices, né? E a avaliação participativa tinha 6 indicadores, e a avaliação participativa aí tinha 8 indicadores. Talvez um pouquinho mais de indicador tenha dado uma robustez maior para esse índice. Mas o mais bacana desse trabalho, que eu entendo também, é trazer a possibilidade de avaliar este índice participativo a campo, dando autonomia para o agricultor e para o técnico, num patamar, né, de um índice já consolidado como é o SMAF. Então, eu acho interessante esses dados do Gustavo, quando ele analisa, né, esse índice participativo, proporcionando a entrada das pessoas, dando autonomia para elas a campo. Com isso, eu vou, então, encerrando as minhas perspectivas. Eu já estou aqui, percebi que já falei demais, né? Mas eu quero concluir com as minhas perspectivas em relação a tudo isso. Eu não tenho dúvidas, né, que é o manejo ecológico do solo, olhando para as relações entre esses fatores que compõem o solo, sendo acionados pelas plantas, que vai atingir a qualidade do solo. Eu não tenho dúvidas disso. Mas, em relação à qualidade do solo, eu ainda vejo alguns desafios. Como avaliar sistemas? Vejo um desafio muito grande ainda. Eu acho que nos meus estudos, junto aos meus alunos, eu vejo isso ainda como problema, como dificuldade. Os desafios de avaliar sistemas ainda a campo, aqueles que de fato ocorrem
nos sistemas agrícolas, também acho um desafio. Gostaria que a qualidade do solo ela fosse avaliada in situ, e isso também vejo como um desafio. Que metodologias utilizar, que nós possamos identificar essas questões in situ. Muito olhando para processos, né? Mas a gente hoje não tem, a gente ainda faz inferência sobre processos, porque, na verdade, o que a gente analisa ainda são produtos dessas relações. E um outro desafio que eu vejo é a nossa relação com o meio. Eu entendo que não é à toa que Doran e Parkin colocaram uma representação humana dos seres vivos, como eu comentei antes, e algo, eu entendo que essa relação do humano com tudo isso ainda é uma caixa preta para nós, né? E com isso eu encerro de verdade agora a minha fala com este trabalho, que é outro trabalho que me move. Esse trabalho, então, é da Senchenko e colaboradores, lá em 2007, que foi estudar, então, a aproximação de raízes entre diferentes espécies, e ela identificou, então, junto com os colegas, que há uma espécie de morango selvagem, que é a Saffragaria vesca, ela elongou 87% mais rápido quando estava em contato com uma outra espécie, que é a Glecoma ederaceae. E neste mesmo ano, né, Cron trouxe uma reflexão sobre esse trabalho da Senchenko, né, dizendo então que a interação da Fragaria com a Glecoma fez com que a Fragaria produzisse muito mais massa de raízes ao redor, na vizinhança da Glecoma, do que no restante do solo. Refletindo, então, de que o que faz, né, essa planta se movimentar em direção à outra. E aí entram essas pesquisas, essa linha que cada vez mais está sendo olhada, que é a inteligência das plantas. Um grupo na Alemanha já está bastante avançado em relação a isso, chegando a conclusões de que as plantas pensam, as plantas sentem, as plantas tomam decisões. E aí um desafio que eu coloco nisso é como nós, então, também, né, como seres aí pensantes e que tomamos decisões, vamos nos relacionar com estes outros seres que pensam e que tomam decisões. O que nós devemos, então, fazer para que esse manejo proporcione a construção de algo que estes seres querem e nós também desejamos. Encerro aqui minha fala, passo a palavra ao Maurício Querubim. Deixa eu parar aqui a minha tela e... Muito obrigado, Fabiane. Excelente apresentação. Nossa, cada vez que eu escuto você falar, eu vou anotando aqui, eu tenho as minhas anotações e aqueles artigos eu já fui botando aqui na internet para depois eu fazer uma leitura também, Fabiane. Bacana. Você sabe que eu sou um fã declarado aí dos seus estudos. Eu acho que ficou muito claro, né, Fabiane, quando você expôs o seu ponto de vista, que você é uma das poucas, ou uma das raras pessoas que conseguem estabelecer um racional muito, muito interessante para explicar, para dar suporte à teoria, né? E isso é muito legal, né? Assim, buscar na teoria esse suporte do que nós tentamos enxergar na prática, né? E qualidade do solo é algo tão complexo, né? Que se nós não tivermos essas bases teóricas, nós acabamos replicando muita coisa sem, de fato, entender o processo, entender o conceito por trás, né? Muito bom, muito obrigado mesmo pela sua explanação. Eu agradeço suas palavras. Fabiane, peço desculpa pelos problemas técnicos. Ficou entrando áudio toda hora, isso incomoda um pouco, mas essa alteração que nós fizemos hoje aqui.
Fabiano, eu já tenho algumas perguntas aqui. Eu vou ler para você uma ou duas aqui e depois eu vi que está chegando perguntas aqui no chat também e eventualmente podemos até abrir o microfone depois para alguns colegas perguntarem, se quiserem fazer de forma verbal. Só antes de ler a pergunta, eu gostaria só de cumprimentar e agradecer a participação de alguns colegas, professores, que eu identifiquei rapidamente aqui. Então, temos o Carlos Gustavo, lá da URGS, colega, né, da Fabiane, a Karina Cavalieri, lá da UFPR, a Laura Simões, da UFSCar, os colegas, o Tiago e a Jussara, aqui da Exalc, e também eu vi o Tiago Nogueira, da Unesp. Se tiver mais alguém aí, por favor, me avisem aí, que eu menciono aqui os colegas docentes que participaram. Fabiane, tem uma pergunta do Daniel Nunes, da UFV, que ele pergunta o seguinte: o conceito de hotspot que você apresentou, né, ele pode ser aplicado a processos de outra natureza, por exemplo, processos físicos, não apenas a entender comunidade microbiana? O que você acha sobre isso? Olha, Daniel, assim de bate-pronto eu vou te dizer que eu entendo os processos físicos também como resultado da atividade biológica. Eu vejo que a física do solo ela é este produto, né? Então, vou te dizer que sim, né? Eu acho que ali sim pode estar ocorrendo relações de água, né? A continuidade ali de poros, relações de água, relações de ar, e que estão diretamente relacionadas com a atividade biológica e vice-versa, né? Então, eu acho que sim, eu entendo que pode ser olhado com esse viés, sim, sem dúvida. Muito bom. Fabiane, tem uma pergunta / comentário da Letícia Pierre aqui. Querida. Então, ela faz uma série de elogios para você. Eu vou ler a pergunta, depois você olha o chat aqui. Qual a sua visão, Fabiane, com relação à análise enzimática, que a Embrapa acabou de lançar há pouco tempo, e na figura da querida Ieda, né? Ela tem disseminado aí pelo Brasil. Como que você enxerga isso como uma avaliação de saúde do solo? Bom, a bioanálise do solo no meu entendimento, é uma revolução, né? Nós atingimos uma revolução aqui no Brasil com essa nova metodologia. Eu enxergo de forma muito interessante, porque é uma associação junto com os outros atributos, outros indicadores químicos, né, mostrando de fato a atividade daquele solo, né? Então, assim, não é só o produto, que aí eu diria que era o indicador, está mostrando associado ao produto o processo. Eu vejo a atividade enzimática como um indicador de processos, né? E eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho mesmo. Se quanto mais enzimas nós conseguíssemos colocar nas nossas análises, seria melhor, né? Mais evidências de processos que estariam acontecendo ali seriam mais rico, né? Essas duas enzimas que a bioanálise traz, bom, os próprios trabalhos da Ieda, que ela vai falar aí, né, nos próximos dias, já estou dando um spoiler aí, né, Maurício? Mas foram indicadores dos trabalhos, dizem isso, né? Foram as enzimas que indicaram maior correlação com outros processos do solo. Então, e as análises são eficientes para fazer em laboratório em grande escala. A minha expectativa com a bioanálise agora é que todos os laboratórios de análise química consigam fazer as suas correlações regionais e incorporem. E este é o processo que está acontecendo agora. Isso está acontecendo. Então, respondendo à pergunta da Letícia, querida da Letícia, um beijo para ela. Apareço aqui, né, programa de auditório, mandando beijo para os ouvintes, né? Mas eu vejo como a maior riqueza
né, de informações, e para mim é uma revolução para nós aqui no Brasil, essa análise. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, trouxe um novo olhar, uma nova perspectiva, um novo ânimo, um gás diferente, né, para esse assunto, e isso reflete em todos nós, né? Reflete em todos que pesquisamos, que nos dedicamos a entender um pouco mais a qualidade do solo. Fabi, tem outra pergunta aqui. Agora, vamos sair dos micro-organismos e vamos pensar nos macro-organismos. Tem uma pergunta do Maurício, que está ajudando a organizar o evento aqui. O que você acha sobre a macrofauna, mesofauna, em relação a governar, modular processos no solo? Químicos, eventualmente físicos, né? Você acha que, se você pudesse colocar numa balança, você considera que esses organismos visíveis, eles têm um peso similar do que os micro-organismos e as próprias raízes, ou todos se complementam? Como é que você enxerga isso? Exato, eu não colocaria numa balança, eu teria dificuldade de colocar numa balança e dizer qual que pesaria mais. No meu entendimento, eles estão realmente numa rede, aí essa rede alimentar, que para nós é bem evidente, e eles, um interfere no outro, né? Então, tanto os micro-organismos, eles são alimento para a macrofauna, né? Como a macrofauna também é alimento para os micro-organismos. Então, a seleção, a escolha de analisar macro-organismos, bom, daqui a pouco eu vou dizer que elas estão num patamar similar mesmo dos micro-organismos, né? Eu acho que eu vou concluir nessa minha fala comecei dizendo que não colocaria numa balança, estou terminando dizendo que coloco numa balança. Eu entendo que se a gente avaliar um grupo, nós temos condições de inferir que o outro grupo também está funcionando, né? Porque senão não existiriam. Exato, concordo, eu acho que eles são complementares, né? Inclusive participam de processos similares, né? Ou dos mesmos processos. Isso. O mais comum é a decomposição, né? Que depende de todos os tamanhos de organismos que nós temos. Fabiane, tem pergunta aqui no chat para você. Eu vou começar com a da colega Jussara, professora Jussara Regitano. Que legal. Aqui na Exalc, e eu faço coro aqui na pergunta da Jussara, nós temos visto uma variação muito importante assim nos dados de atividade enzimática. Variação no sentido assim variável, que tem horas que é difícil de explicar os resultados. Você tem visto algo parecido? Acha que isso é comum? Como que você enxerga um pouco isso, Fábio? Tenho visto, sim. Pois pelo jeito eu acho que é comum, né? E em muitos momentos sem explicação lógica, né, do que está acontecendo. Então, sim, eu tenho essa experiência, né, de perceber que existe variação, e talvez aí seja o nosso esforço, o nosso empenho atual de correlacionar os resultados. Tem muita variação que eu percebo assim de momento de coleta de solo, né, umidade, a campo, dias após chuva, e isso está aparecendo. Então, eu até tenho discutido aqui com colegas da Fundação ABC, a gente vem discutindo um pouco sobre isso também, até em função de implementar essa análise, olhar para a metodologia de analisar as enzimas em solo seco, né? Que é o que a bioanálise propõe. Então, aí a expectativa que talvez em solo seco essa variação seja um pouco menor. Os patamares, a quantidade da atividade enzimática, a gente já sabe que eles são reduzidos, né? Mas é um comparativo, vai ser correlações, né? Então, talvez seja aí o caminho. Mas eu, sim, né, vivencio esse dilema também. Diferentes solos, dá problema.
Eu acho que está muito relacionado também com o que você abordou na sua fala, que é dos hotspots, né? Depende muito da coleta específica daquele ponto do solo, né? Como é um indicador muito responsivo, né? Então, essa variabilidade espacial é inerente do processo também. Concordo que com solo seco vai reduzir, mas também nós corremos o risco de perder a sensibilidade em alguns momentos, né? Porque vai baixar a magnitude dos dois, né? E certamente vai reduzir, tende a se equilibrar, né? Quanto mais tempo ficar, mais, na minha opinião, mais próximo de se tornar algo parecido, né? Igual, né? Maurício, tu falaste aí do in situ, né? E eu coloquei como desafio, esse é um sonho, né? Que eu tenho de fazer essas avaliações in situ. Se a gente tivesse metodologia e recursos para isso, sairia... Eu também. Quem sabe? Vamos pensar nisso. Quem sabe, né? Jussara complementou, repetições da mesma coisa variam. Fico muito frustrada. Eu também. Fabi, tem mais uma pergunta da Bruna Wink aqui. Oi, Fabiane, você não acha que o melhor indicador de qualidade do solo não seria aquele relacionado com a estabilidade das funções ecossistêmicas? Entendo estabilidade como resistência e resiliência. Complexa a pergunta, né? É complexa. Como definir, como avaliar também a resistência e a resiliência nesse âmbito aí que eu penso, né? Eu concordo, eu acho que sim, eu acho que a qualidade do solo está relacionado com essas funções ecossistêmicas, mas a pergunta é como avaliar isso, né? E que aí eu também acho que a gente avalia os produtos e infere no processo. Nós ainda estamos nessa fase, né, da ciência, assim, a gente faz essas inferências. Ok, embasados, né, bem embasados, mas ainda fizemos essa inferência. Mas eu acho que esse é o caminho, Bruna. Bruna, minha querida, foi me orientada. Ô, Fabiane, eu sei que você... Conta um pouco para nós daquele trabalho que você fez lá na Nova Zelândia, né, no seu pós-doc. Dá um spoiler daquele trabalho para quem não conhece. Legal. Do impacto das plantas. Isso. Eu ia até preparei para trazer um dos trabalhos ali dos meus estudos e no fim eu ia ocupar muito tempo falando nele e resolvi tirar. Aquele trabalho, Maurício, por curiosidade, foi o meu plano C no meu pós-doutorado. O meu plano A, a gente tinha a intenção de analisar o caminho que o carbono das plantas faria no solo, por carbono marcado e tal. Mas, enfim, né, fiquei 8 meses lá tentando fazer a câmera funcionar e não deu certo. E aí a gente foi para um plano B e, no fim, chegamos no plano C, que foi esse trabalho. E aí, então, usei um experimento de longa duração que eles desenvolviam lá, de sistemas de preparo de solo e também com sistemas de pastagem permanente, aí azevém e trevo, e um sistema sem culturas, sem plantas, né, que eles usavam como controle. E aí a nossa análise ali foi identificar a atividade biológica, e a gente utilizou a atividade biológica pelo substrato induzido, né? Os respirômetros. E esses substratos induzidos pegando ali uma gama de compostos orgânicos que representavam os polissacarídeos das plantas, mais ou menos exudatos de plantas, foi o que a nossa seleção. E a conclusão daquele trabalho foi bem interessante também. Os sistemas de preparo, eles não tiveram
em relação a essa atividade aí dos compostos orgânicos, eles não demonstraram diferença entre eles, e isso vale ressaltar o tipo de solo da Nova Zelândia, são solos muito jovens, né? Muito jovens, com mineral 2:1, eles não têm a perda de carbono que nós temos, não existe lá, né? Então, isso é um fato que precisa ser considerado, tanto é que eles revolvem solo, até nas planícies da onde eu trabalhei, que foi em Canterbury, que são planícies muito as lavouras, as áreas totalmente planas, então é possível fazer esse revolvimento de solo. Eu gosto de ressaltar bastante isso, porque não dá para a gente colocar isso para nossas condições. Enfim, então, o que aquele trabalho demonstrou? Que as áreas de plantas contínuas, que foi o caso de pastagem permanente, né, demonstraram a atividade biológica muito mais elevada em todos os tamanhos de agregados, porque nós fizemos esta avaliação biológica por tamanho de agregado, né? E a gente gostaria, na época, a intenção foi ver esses hotspots, se existia nicho de atividade biológica em pequenos agregados e em grandes. Tanto é que foi um desenho experimental assim hercúleo, para a gente fazer a extração, a separação dos agregados e ir direto para a atividade biológica. E aí se identificou isso, que onde tinha planta contínua, a atividade biológica ocorreu em todos os tamanhos de agregados, em todas as profundidades, o que não ocorreu nos outros sistemas, mesmo tendo plantas, que foi o caso dos sistemas de preparo, mas em algum momento não tinha planta, né? Era aquele momento de preparo de solo. Então foi bem interessante, né? A importância da ação da planta em todos os nichos do solo, proporcionando atividade diversificada, né, dos organismos. Muito legal. Esse trabalho é uma referência, hein? Quem não conhece tem também. que... Apesar de ser o plano C, foi bem bacana, ficou bem legal. Plano C de certo, né? De certo. Isso. Pô, e trabalhei com o Ber, né? Que era assim, era meu sonho, né? Meu sonho de discutir ciência do solo com ele. Um querido, né? Uma pessoa super bacana e eu levei, né, o meu artigo lá das esferas junto comigo para discutir com ele, né? De tão bacana. Poxa, que legal. É. Fabiane, já é 20:09. Vou fazer mais uma ou duas perguntas aqui. Tem mais uma do professor Tiago Nogueira, lá da Unesp, que é bem interessante. Além da bioanálise, que hoje, né, nós sabemos que ainda está restrito lá para o Cerrado, haveria outros indicadores de qualidade do solo que, na sua opinião, nós já poderíamos transferir novas tecnologias para os produtores, especialmente aqui para condições tropicais? Você acha que tem alguma coisa já meio preparada, meio pronta para um futuro próximo? Olha, o Tiago me pegou no contrapé, não consigo pensar agora nada assim que estaria pronto, né? De que vá para laboratório e que ajude, junto com outros indicadores, extrair aí algo de qualidade. Poderia, talvez, a parte física, indicadores físicos poderiam ter, né? Acho que eu sou uma fã de agregados, porque para mim, agregados, ele traz muitos processos. A informação dos agregados traz muito processo. Mas agregados é outro que precisaria correlação também, né? A gente não pode usar um padrão, uma classificação de agregados está bom para todos os solos. Tem muita relação com os minerais, tem muita relação com a matéria orgânica. A gente pode ter agregados grandes em solos sem matéria orgânica, agregados por compactação. Então,
Estou aqui pensando alto, falando junto com o Tiago, pensando alto. Acho que talvez agregados não poderia. Então, assim, Tiago, não sei responder. Não sei. Eu diria que eu tenho um indicador de qualidade para mim, né? Desde quando eu comecei a estudar qualidade, que é um indicador expedito, que é passar na mesma área ao longo do tempo e visualmente ver que se aquela área tem palha sobre a superfície e se tem uma planta em desenvolvimento, que isso eu entendo que a gente vai atingir qualidade. Não ter revolvimento de solo e sempre ter uma planta em desenvolvimento, colocando exudatos, colocando composto orgânico por raízes, colocando composto orgânico na superfície pelos resíduos, não tem como a gente não atingir qualidade, né? E sem quebrar a estrutura construída pelas plantas e organismos, né? Então... Sem dúvida. E é bem baratinho esse daí também. Só depende de força, né? Força, Ô, Fabiane, acho que essa pergunta do Tiago é bem desafiadora mesmo, Tiago. Eu tenho recebido ela também sistematicamente aí quando eu falo sobre qualidade do solo. E o que tu diz, Maurício? Deixa eu perguntar para ti agora. Não vou contar. Não, eu acho que nós temos vários desafios mesmos, né? Em termos de rotina, eu sempre digo o seguinte, que em termos de rotina, o Tiago até comentou em termos de rotina, né? A parte química está pacificada, né? Há anos, né? Estamos, assim, está compreendida e tal, e temos os métodos. A parte física, os métodos que nós temos de laboratório, eles são relativamente padronizados, mas nós não temos praticamente laboratórios de prestação de serviço e tem uma dificuldade de amostragem de solo também, que é importante, né? Comparado com a parte química. E métodos visuais, como o VES, até mesmo o DRESS, são alternativas para a parte física, né? Assim, expeditas, rápidas, baratas, e eu tenho apostado muito nesse tipo de metodologia para entender. Fabiane, quando você caminha lá no campo, poderia levar uma pá de corte e fazer uma avaliação rápida de como está essa estrutura do solo, né? Já é um primeiro indicativo. E sob o ponto de vista biológico, realmente é uma dificuldade tremenda, mas coisas simples poderiam ser feitas, como, por exemplo, pegar uma amostra de solo, pegar com essa mesma pá e tirar um pequeno monólito e contar minhoca, por exemplo. Verificar se há presença de atividade biológica. São coisas expeditas, rápidas, que começam a nos ajudar a ter uma noção melhor do solo, né? Do que simplesmente ir lá com os olhos quase que vendados, coletar uma amostra, nem descer do carro, coletar com um quadriciclo e mandar para o laboratório e olhar o laudo, né? Acho que começamos a entender um pouco melhor sobre a qualidade do solo se fizermos esses métodos visuais, ir lá mexer com a estrutura, ver a atividade biológica dentro dos agregados, ver a raiz passando pelo agregado. Então já temos um avanço um pouco maior. Mas, sem dúvida, até estamos escrevendo um projeto, Fabiane, para buscar prospectar e desenvolver métodos de campo. Nesse momento. Que bacana, que bacana. Exatamente nesse momento. Então, assim, acho que temos um futuro interessante pela frente aí, para desvendar. Isso aí, eu entendo que isso aí vai nas bases da qualidade do solo, que quando surgiu o propósito era ser indicadores que fossem usuais, né, pelos técnicos, pelos governantes. Produtores, né? Produtores, isso aí. Que bacana, contente. Fábio, acho que já podemos ir endereçando o final. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha. O seu trabalho de 2009, que está publicado junto com assim, extraordinário professor João, ele é uma referência em termos de literatura nacional sobre qualidade do solo. Já falei isso dezenas de vezes para você, né? Uma revisão que eu não sei se você tinha a noção naquele momento que ele se tornaria uma referência, e ele hoje é o artigo em uma revista nacional com o maior número de citações aí
no tema qualidade do solo. Pergunta para você, Fabiana, como que você se introduziu nessa temática qualidade do solo? Da onde veio as bases, a referência? Como que você, lá em, não sei exatamente que ano, início 2000, 2002, 2003, imagino, como que você entrou nesse mundo aí? Nossa, tem tempo? Pode resumir, então. O Maurício foi com o professor João numa aula de manejo do solo, enquanto eu fazia meu mestrado, que era em fertilidade do solo. E eu, então, estava fazendo a disciplina de manejo com o professor João, e ele trouxe, né, este texto do Doran e Parkin para nós estudarmos esse conceito que estava ali surgindo. Isso foi em 95, 96, acho 96 que eu fiz o manejo do solo do professor João. E aí eu me apaixonei. Disse, meu Deus, isso aqui é tudo, né? Isso aqui é o mundo. Me apaixonei pelo tema e propus para o professor João, eu quero fazer doutorado nesse tema, o senhor topa trabalhar comigo? Não era bem a linha de pesquisa dele, ele disse, pois é e tal, não, vamos definir índices para a região sul do Brasil no meu doutorado. Esse era o meu propósito. E aí, então, terminei o mestrado, iniciei o doutorado em 97 e comecei com esta propósito. Este era o meu propósito, eu estabelecer um índice de qualidade do solo para a região sul do Brasil. E aí, então, qual índice? Qual índice? Poxa, você começou pensando em índice e agora estava titubeando, Fabiane, se deixava os orientados a fazer índice de qualidade do solo. Não, mas olha, o Gustavo me pegou no contrapé, eu sempre vou dizer isso, ele me pegou num bom dia. E daí, Maurício, eu fui estudar, fui entender o que era de fato qualidade do solo, e na época, recém estava começando esse tema. Foi 94, e as coisas não chegavam como chegam hoje. Eu sou do tempo que tinha Comut, eu nem sei se você sabe o que é Comut. Pois é. Meus cabelos brancos são precoces, mas sou do tempo do Comut, que tu solicitava para a biblioteca um artigo que tu pagava por folha, chegava 90, 120 dias depois, né? Então, as coisas não chegavam tão rápido. E, então, na verdade, assim, eu acho que eu li todos os trabalhos de qualidade à época. Eu acho, talvez seja a pretensão da minha parte, sabe? E então essas foram as minhas bases. Eu fui estudando qualidade, fui percebendo que qualidade do solo ela tinha que olhar com mais critério, tinha que olhar sistema, tinha que olhar as relações, e aí eu fui estudar. Bom, para eu avaliar sistema, eu tenho que entender que sistema é esse. Bom, é um sistema aberto. Sistema aberto, qual é o indicador de sistema aberto? Bom, aí, nesse meio tempo, eu estava fazendo epistemologia da ciência com o professor Jacques Marret, querido e amado, que me mostrou esse mundo da epistemologia da ciência e, inclusive, a termodinâmica do não equilíbrio. E aí eu fui estudar a fundo esse negócio. Como é que eu ia avaliar a qualidade do solo sem entender como é que funciona um sistema aberto, né? E aí foi tudo isso. Se passaram os anos, eu estudando, tendo vontade, hoje eu não consigo mais, gostaria de estudar todos os trabalhos de qualidade do solo para ter essa noção para onde as coisas estão indo. Eu vejo que hoje, aquilo que eu coloquei naquele artigo de 2009, né, eu, professor João, né, que foi quando eu tive vontade de escrever uma revisão sobre tudo isso que tinha na minha cabeça, eu não vejo mais claramente aquelas 3 linhas que eu coloquei, né? Eu coloquei que tinha uma linha dos indicadores, da busca pelos indicadores. Eu vejo hoje que os indicadores eles estão buscando uma linha mais integradora, usando mais paisagem, usando mais processos, como são serviços ecossistêmicos.
Eu tinha colocado também uma linha como sendo a busca do indicador de matéria orgânica do solo. Eu acho que não existe essa linha mais hoje. Eu acho que a matéria orgânica ela está em todos os indicadores, até tem aquela revisão da Elsie Buneman, que eu adoro, é de 2018, mas eu ainda acho super atual. E ela coloca que 90% dos índices tem matéria orgânica no seu índice, então eu vejo a matéria orgânica em todos, mas não existe mais a busca por qual fração da matéria orgânica avaliar para que vá refletir em qualidade do solo. E a outra linha que eu vejo dessa questão integradora, que eu acho que é essa aí que nós estamos na luta, né? Como olhar a qualidade do solo de uma forma mais integrada, como olhar processos, olhar para a agricultura de processos, não agricultura de insumos. Aqui eu estou parafraseando, né, o pessoal da agricultura, das agroflorestas, da agricultura sintrópica que diz isso, eu parafraseei eles, né? E então é isso. Tá, chega, porque senão eu vou falar a noite inteira, não me dá corda, né? Muito bom. Não, eu acho que isso, até porque tem vários, a grande maioria aqui é estudantes, né, Fabiane? Então é sempre legal saber da onde que partiu tudo. E eu acho que na sua fala, apesar da dificuldade de conseguir os artigos, você falou, poxa, eu li, eu acho que todos os artigos. E é isso, né? Quando a gente gosta de um tema e se dedica àquele tema, nós temos que conhecer a literatura. É a base de tudo, né? Bom, aí eu já quero dar um recado, se a maioria aqui são alunos, eu já quero dar um recado. Dê o recado. Que eu sei, eu digo para todos e vou dizer para vocês, assim, ó, no mínimo é um artigo por dia. Né? Eu acho que doutorado é um artigo por dia, né? Então nós estamos muito leve aqui, Fabiane. leve. Não, tem que ler muito e às vezes tem que ler mais de uma vez o mesmo artigo, porque tem uns que são complexos. Então, realmente, a fase em nível de mestrado e doutorado, não só pós-graduação, né, mas o mestrado e doutorado é uma fase muito rica da vida da gente, mas é uma fase de muita dedicação de verdade. Né? Então, realmente tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Sem dúvida. Obrigado pelo toque aí. Tá. Acho que é isso aí. Não ficamos sozinhos nessa. Fabi, acho que é isso. Poxa, tempo voa, né? Sabe que num tema que a gente gosta e se dedica, poderíamos ficar muito tempo falando. É verdade. Queria te agradecer novamente, Fabi, em nome do programa, em nome dos discentes também que organizam essas webinars. Eu acho que a ideia de tudo isso é trazer pessoas, assim, referências em diferentes tópicos que contribuam com o programa, com os colegas aí, trazendo uma outra percepção, né? Trazendo uma outra percepção diferente daquela que nós já abordamos aqui na Exalc. E eu acho que você fez isso com maestria total hoje aqui, por isso que eu te agradeço novamente aí. Eu acho que, bom, antes de finalizar, eu só queria dar um aviso que nós temos o próximo webinar no dia 26/7, então daqui um mês praticamente, é sobre microbiologia do solo. Até onde chegamos. Então, é meio provocativo o título, e nós teremos aqui a presença da doutora Ieda Mendes, da Embrapa, que foi mencionada hoje aqui, Embrapa Cerrados, do Maurício Costa, da UFV, e tudo isso moderado pelo professor Fernando Andreotti, aqui da Exalc. Então, não percam aí que vem coisa boa pela frente, né? Legal. Viu, Maurício? Deixa eu agradecer, né? Eu que te agradecer, o prazer enorme de estar aqui junto contigo. De fato, tu és a referência de qualidade do solo nesse país, né? Tá aí despontando, trazendo as inovações na área, e fico muito contente de estar dividindo contigo esse espaço aqui de discussão, tá? Muito obrigada mesmo. Que bom que tu pôde estar junto. Nossa. E quero agradecer. Não é fato.
E quero agradecer também ao Maurício Cunha, eu coloquei Cunha, mas parece que ele é Almeida Leite, né? O final Tem do vários nomes, né? Vários nomes. É um querido, foi ele que fez o contato comigo. Obrigada, Maurício. Uma oportunidade muito singular aqui para mim, de poder revisitar esses temas e refletir junto com esse grupo, tá? Obrigada pelo convite mesmo. Foi muito gostoso, estou muito contente. Nós que agradecemos. Obrigado, professora. Obrigada. Então, pessoal, com isso nós encerramos a nossa webinar de hoje. Agradeço novamente a presença de todos os colegas, estudantes aí de diferentes instituições, até colegas de outros países participaram. Então, eu acho que valeu. E eu coloquei no chat aqui, se vocês perceberam, o link do livro que a professora Fabiane e o professor João são autores, Solo como um Sistema. Ele está disponível, né, Fabiane? Eu acho que está no site da Sociedade Brasileira, né? Gratuito. Não sei se está na Sociedade Brasileira, mas está no Departamento de Sócios. Ah, tá, não sabia. Tá. Eu acho que eles, então, eles só redirecionaram o link, mas está lá na Sociedade. Então, eu vou colocar aqui novamente embaixo no nosso chat. Quem quiser, por favor, aproveitem essa literatura aqui. Fabi, então é isso. Obrigado. Beijo, brigadão. Até mais. Beijo a todos. Obrigada pela presença, tá? Tchau, tchau. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Muito obrigada, Maurício. Tchau, gente.